Muito boa noite, meu amigo, muito boa noite, minha amiga. Você que está nos ouvindo, acompanhando a nossa programação. Mais uma noite de entrevistas aqui. Hoje estarei conversando aqui com a vereadora aqui da capital do Mato Grosso do Sul e também pré-candidata a deputada federal, Camila Jara. Iniciando aqui, cumprimentando ela. Muito boa noite, Camila. Boa noite, João. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Voz Amiga. É muito bom estar com vocês nessa noite de feriado para a gente conversar sobre diversos temas e poder interagir. Certo. Ligar o microfone, né? Certo? A Camila, a vereadora Camila Jara e pré-candidata a deputada federal, é a segunda vez que ela está vindo aqui, né? Ela já veio eu não sei se foi na pré-candidatura para vereadora ou foi já lançada a candidatura para vereadora. Ela veio aqui explanar suas ideias e agora está retornando aqui. É um prazer tê-la aqui nos estúdios da Rádio Voz Amiga novamente. Primeiramente, eu sei que muitas pessoas conhecem a Camila. Depois desse vídeo aqui, você que está nos ouvindo pela rádio, nós estamos gravando e depois esse vídeo vai estar no nosso canal, o canal da Rádio Voz Amiga no YouTube, e você pode estar acompanhando na íntegra essa entrevista. Vereadora Camila, fala um pouquinho para os nossos ouvintes aí, faz uma pequena apresentação sua para o nosso ouvinte. Meu nome é Camila Jara, eu tenho 27 anos e atualmente eu estou como vereadora aqui na capital, Campo Grande, a vereadora mais jovem dessa legislatura, e é muito bom estar nesse lugar, ocupando esse lugar e entendendo que esse lugar só faz sentido se for para servir as pessoas. A minha história com a política começou desde muito cedo, pelo exemplo da minha avó e do meu pai. Eles sempre me mostraram e ensinaram que o Brasil tem questões urgentes para ser tratadas e que a gente tem que olhar para a nossa desigualdade social, que a gente tem que olhar porque pessoas do nosso lado passam fome, estão sem moradia. Então eu sempre entendi que para mudar essa realidade a gente precisava se movimentar, a gente precisava se unir com outras pessoas para conseguir causar transformação e impacto social. E durante a minha caminhada, a gente sempre comentava e discutia em casa, na hora do almoço de família, sobre questões políticas que impactavam no dia a dia da população. Mas foi só no ensino médio que a Camila Jara entendeu que também poderia atuar politicamente para causar impactos no movimento estudantil. Na época a gente discutiu o Plano Nacional de Educação e nesse plano a gente dizia tudo aquilo que a gente esperava do nosso ensino, que não era aceitável que a gente conseguia sair do ensino médio sabendo fórmulas enormes de química e não entendendo o básico do funcionamento da nossa democracia, não entendendo para onde vai o dinheiro dos nossos impostos. E eu fui entendendo e me conectando com outros movimentos sociais, movimento pela causa indígena, movimento pela moradia, o movimento pela luta dos trabalhadores sem terra. E eu entendi que a nossa sociedade era muito plural e que as origens das nossas desigualdades sociais eram estrutural e vinha de muito tempo. E eu entendi que eu precisava estudar mais e conhecer mais sobre as coisas públicas para então querer causar transformação ou pautar alguma mudança. Foi aí que eu entrei na faculdade de Ciências Sociais e quando eu entrei na faculdade, João, era muito engraçado, assim, na verdade é trágico, porque eu entrei achando que eu ia fazer um mestrado, uma pós-graduação sanduíche, é aquela que você faz metade no Brasil e a outra metade o governo dá a bolsa para você fazer fora, para você conseguir estudar e se preparar melhor para servir seu país. E quando eu saí da faculdade, eu estava lutando para que a faculdade se mantesse aberta, porque o corte na educação estava afetando o funcionamento de estrutura básica, desde pagar a conta de água e de luz e conseguir pagar o salário dos professores em dia. E nesse momento eu entendi que nós precisávamos nos organizar e dizer um basta em conjunto com outros jovens que estavam com a gente. E não era só a universidade que estava um caos, eram outros setores da estrutura social. O Brasil tinha acabado de voltar para o mapa da fome, as mulheres tinham acabado de ser varridas da política sul-mato-grossense, a gente não tinha elegido nenhuma mulher para a Assembleia Legislativa, a gente estava com várias obras aqui em Campo Grande parada de mês das creches, porque tinham
encerrado o programa Criança Feliz, que fazia a construção dessas EMEIs para que as mães pudessem deixar seus filhos ir trabalhar. E não era aquilo que eu queria para o meu país, não era aquilo que eu queria para minha cidade, não era aquilo que eu queria para o nosso estado, né? E esses jovens que estavam do meu lado também entenderam que a gente precisava dizer chega, não dá mais, a gente precisa construir uma política que se importe com as pessoas, que seja feita com as pessoas. E então a gente decidiu lançar uma candidatura a vereadora aqui em Campo Grande. Na época, a gente só sabia que a gente tinha planos, sonhos, e a gente sabia quais propostas a gente queria para a população de Campo Grande. A gente não tinha um nome ainda, e esse pessoal me convidou para colocar meu nome à disposição e falou: Camila, é com você é a pessoa que é preparada para representar esse projeto. De início eu falei não, porque como que uma mulher sem dinheiro e sem nenhum sobrenome vai conseguir se destacar na política daqui? Mas a gente entendeu que política se faz através do debate, se faz pautando questões, e que mesmo se a gente não conseguisse a eleição, a gente ia conseguir fazer com que os governantes olhassem para essas questões sensíveis da nossa sociedade. Então, a gente fez uma campanha muito linda, com muita gente ajudando, escutando muita gente, parando para ouvir a dor da população, e conseguimos, felizmente, a vitória eleitoral e a vitória política. E agora a gente está nessa luta para conseguir levar mais dignidade, não só para a população de Campo Grande, mas para lutar por um Brasil mais justo e menos desigual. Com certeza. 19 horas e 22 minutos aqui em Campo Grande, 20 horas e 22 minutos, horário de Brasília. A vereadora e pré-candidata a deputada federal Camila Jara, ela fez uma breve, mas extensa apresentação dela, mas extensa não porque ela se estendeu, mas porque a apresentação dela requer essa completude e esse aumento aí. Você desde jovem, você falou aqui na sua apresentação que você foi militante, né? Militante estudantil, militante pelas causas aí. E você entrou na vereança agora, você é vereadora aqui de Campo Grande. Uma das, não sei se eu estou sendo equivocado nessa informação, mas uma das vereadoras, a vereadora mais atuante, porque só tem você de mulher, mas um dos vereadores mais atuantes, estou correto nessa informação? E como que está o nosso município, questão dos projetos aí, falando um pouquinho aqui agora do seu mandato de vereadora. João, eu comecei muito cedo, porque eu sempre entendi que política serve para melhorar a vida das pessoas e para transformar a vida das pessoas para melhor, para que todos nós tenhamos igualdade de oportunidades de crescer na vida. E nesse sentido, estar ocupando o mandato enquanto vereadora é um presente e também uma responsabilidade imensa. E a gente não poderia ter feito nada de diferente além de nos tornarmos o mandato mais atuante da capital, com maior aprovação de projetos, com a maior execução de preposituras. E isso aconteceu porque a gente sabe e ouve as pessoas. Então, diante das pessoas que chegavam para nós com as suas dores, com seus problemas que enfrentavam no dia a dia, falando desde a questão das crianças que ficam depois que as mães são assassinadas, são vítimas de feminicídio, até as pessoas que chegavam pedindo uma cesta básica no gabinete. A gente entendeu que as dificuldades que a população de Campo Grande passavam eram múltiplas e a gente não poderia ignorar essas dificuldades. Então a gente começou a fazer projeto de lei, fazer propositura para o executivo, cobrar explicações sobre várias coisas que estavam acontecendo. E foi muito gratificante, porque escutando as pessoas e fazendo essa política conectada com a população, a gente pôde entender que tem várias meninas e mulheres e pessoas que menstruam que deixaram de ir à escola ou abandonaram seus estudos porque não têm acesso a um absorvente, que é um item básico de higiene. A gente pôde entender que Campo Grande não tem nenhum projeto que garanta uma renda mínima para que as pessoas possam ter dinheiro para comprar um gás, para que as pessoas possam ter dinheiro para fazer uma compra, para que as pessoas possam ir na padaria da esquina comprar o seu pão. E a gente entendeu que a gente precisava fazer alguma coisa em relação a isso, que a gente não poderia ficar inerte.
E foi aí que a gente entendeu que depois de garantir o mínimo para a população, a gente tinha que inserir ela no mercado de trabalho. E a gente viu que tem várias empresas no município de Campo Grande que recebem isenção fiscal. Ou seja, deixa de pagar impostos para o município, impostos que seriam investidos em saúde, em educação, nas mais diversas áreas. E, por isso, elas deveriam ter alguma responsabilidade social. Então, a gente garantiu que essas empresas que recebem esses incentivos fiscais, através do PRODES, que é o nome da lei que garante isso, tenham que contratar mulheres negras, idosos, pessoas com deficiência, para que a gente garanta oportunidade para que todos possam ingressar no mercado de trabalho e poder, então, melhorar a sua vida. 19 horas e 26 minutos aqui em Campo Grande. Estamos conversando, você que está chegando agora na audiência aqui da rádio, aqui, ó. Estamos conversando nessas entrevistas aqui que nós estamos disponibilizando para os pré-candidatos. Lembrando, eu não falei no início, sempre eu costumo frisar isso no início, a Rádio Voz Amiga é uma rádio apartidária, democrática e imparcial. Ela abre espaço aí para todos os candidatos, todos os partidos. Você que tem um candidato aí na sua região, no seu bairro e queira que ele venha aqui na Rádio Voz Amiga trazer os seus ideais, seus projetos aí, pode pedir para que a assessoria dele entre em contato conosco. Você disse, vereadora e pré-candidata Camila Jara, da sua intenção, da sua militância desde jovem, mas como que você, falando antes da gente entrar no seu desejo aí para entrar como federal, vamos falar um pouco sobre o seu trabalho que está acontecendo aí na vereança. Como foi algum incentivo de pais, de amigos, de familiares que incentivou você a entrar a entrar no pleito de vereadora? Foi através de um pedido de um grupo de pessoas que entendiam que a gente precisava representar nossas pautas, precisava representar nossas bandeiras, porque ninguém falava da maneira que a gente queria que os temas fossem falados ou trazidos para o centro do debate público. E aí, quando se trata da participação de mulheres e mulheres jovens na política, isso se torna cada vez mais distante, porque, João, se a gente pegar a Câmara de Vereadores, a gente tem um perfil lá dentro. A sua maioria são homens de meia-idade que não conseguem pensar políticas públicas para as mais diversas realidades de Campo Grande. Por exemplo, aqui onde a gente está, na Vila Romana, a gente tem uma população indígena muito grande. E essas pessoas, para conseguirem ter as suas necessidades atendidas, precisam estar dentro do parlamento. Não é justo que a maioria da população brasileira seja composta por mulheres, sejam compostas por pessoas negras, sejam compostas aqui no estado por pessoas indígenas, e essas pessoas não têm as suas pautas sendo representadas, não tenham as suas vozes sendo ouvidas dentro do espaço de poder. E por que quando a gente fala que é importante ter essas pessoas lá dentro? Porque por mais que eu me esforce, por mais que eu leia, por mais que eu converse com outras mulheres, só uma mulher negra sabe as dificuldades que ela enfrenta no dia a dia. Sabe tudo aquilo que é colocado como obstáculo na sociedade para que ela consiga se desenvolver. Sabe a dificuldade que ela teve para fazer uma faculdade com 8 filhos porque tinha parado de estudar na 3ª série. Quando a gente tem essas pessoas dentro desses espaços, a gente consegue produzir um projeto de lei, conseguem cobrar do executivo de uma maneira muito mais eficaz. E isso fica claro para mim quando a gente fala de transporte público dentro da Câmara. É notória a diferença entre os vereadores no debate que já pegaram ônibus no dia a dia, que já ficaram no ponto de ônibus porque o ônibus estava lotado, que já demoraram mais de 2 horas para se deslocar de um lugar para o outro, de vereadores que nunca pegaram. Para essas pessoas que já pegaram ônibus e que já dependeram do transporte público para se locomover, elas sentem a dor de quem reclama do transporte público e por isso luta incansavelmente para conseguir devolver e
cobrar explicações do executivo para que a população tenha uma melhor resposta. Agora, quem nunca viveu aquela dor sempre pondera, sabe? Ah, mas se a gente fizer por esse caminho? Ah, mas será que o transporte público é tão ruim assim? Então, o espaço do parlamento, ele tem que ser democrático, ele tem que ser plural, e por isso a gente tem que incentivar que as mais diversas realidades estejam presentes lá dentro. E eu me sinto muito grata por a galera que estava comigo desde o começo pedir para eu colocar meu nome para ir para essa disputa, porque como eu nunca tive referências de mulheres jovens aqui no estado fazendo política e causando transformação, eu nunca me imaginei ocupando esse lugar. E até hoje, quando a gente fala de eleição, dá um frio na barriga e uma sensação de responsabilidade muito grande. Então, se não fossem essas pessoas que pediram para colocar meu nome à disposição, provavelmente hoje eu não estaria aqui porque eu nunca teria tido coragem. E por que eu falo, João, que meu nome foi... que pediram para o meu nome ser colocado à disposição? Porque eu não tô ali para representar a vontade da Camila. Eu tô ali para representar um projeto de país, um projeto de Campo Grande, um projeto de Mato Grosso do Sul, que faça questão de entender que a nossa sociedade é múltipla, plural e que tem várias pessoas que dependem do Estado para conseguir melhorar a sua vida. Porque quando a gente deixa de priorizar a população em política pública, a gente tem uma situação como essa que a gente está tendo no Brasil, onde o preço do gás está um absurdo, a gasolina nem se fala. E aí a população parou de comer carne, tá comendo ovo, ou foi pra fila do osso. 19 horas e 32 minutos. Quais os principais projetos que você pode nomear como um dos principais projetos que você, de autoria sua, ou que você, junto com alguns outros vereadores, vamos colocar que você ajudou a criar ou que você criou como vereadora, e que alguns desses projetos aí, se você tem interesse para, caso você for eleita como deputada federal, você levar pro estado. João, teve vários projetos que foram significativos e várias leis aprovadas. Tem algumas que a gente fica muito grato porque a gente já sente o impacto agora, a gente já vê a execução agora. Uma delas é o microcrédito popular, que é uma quantia em dinheiro que a prefeitura disponibiliza para as pessoas para que elas consigam iniciar seu negócio nesse momento de crise. Esse programa já começou a ser executado. Eu, inclusive, tive a oportunidade de falar com uma pessoa que foi contemplada e que agora vai conseguir montar seu negócio ou se estruturar profissionalmente de uma maneira mais eficaz com esse recurso. A gente conseguiu também 4,5 milhões para interligar as ciclovias de Campo Grande. Eu sei que aqui na frente passa uma que está abandonada e a gente precisa reformar ela. Por quê? Porque com a gasolina nas alturas, muita gente, muito trabalhador tá usando a bicicleta para se locomover pela cidade, que inclusive tem se mostrado um meio de transporte muito mais rápido do que o carro e mais seguro do que a moto. E a gente conseguiu, então, um recurso para fazer com que essas ciclovias estejam em toda Campo Grande, que as pessoas possam ter segurança em transitar nela. O programa de dignidade menstrual, que vai começar a ser executado agora no 2º semestre, onde as alunas que precisam e que não têm acesso a um absorvente vão conseguir ter esse absorvente para conseguir ficar na sala de aula, não perder a aula pelo simples fato de estar menstruada. E um projeto que para mim é um projeto de vida, é uma missão, que é o Renda Básica. Eu tenho certeza que se a gente já tivesse esse projeto sendo implementado aqui em Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande e no Brasil, porque ele já é uma lei nacional, a gente não ia ter tantas pessoas em extrema vulnerabilidade como a gente tem hoje. E quando a gente fala do Renda Básica, a gente sabe que ela é uma política pública extremamente eficaz, porque além de garantir dignidade para as pessoas, ela garante que as pessoas possam melhorar de vida. Ou seja, além de garantir que as pessoas possam ter uma conta de luz paga, que as pessoas possam ter o que comer na mesa, ela gera emprego, gera renda, e não é só a pessoa que está em situação de vulnerabilidade que ganha, é o comerciante que vai passar a vender mais, principalmente os pequenos comerciantes locais, os pequenos empresários locais, porque essa pessoa não vai se deslocar até o centro da cidade,
para usar o benefício. Provavelmente ela vai gastar nas suas localidades e aí ele vai precisar contratar mais uma pessoa. A gente faz a roda da economia girar, garante dignidade e oportunidade. E é um projeto que em todos os países e estados que foi implementado só melhorou a vida da população, diminuiu o índice de violência, aumentou o nível de pessoas que se mantêm nas escolas, então diminuiu a taxa de evasão escolar. E eu tenho certeza que esse projeto é um projeto que eu vou lutar todos os dias para que seja executado e para que se torne uma realidade para toda a população. 19 horas e 35 minutos agora, falando sobre a pré-candidatura para deputada, olha, falhou aqui na minha mente que pré-candidata a deputada federal. Como que surgiu esse, ou o convite, ou o desejo, como que surgiu isso com você, vereadora? Surgiu da necessidade de pessoas terem, dentro do Congresso Nacional, uma voz em Mato Grosso do Sul que tenha coragem de lutar pelas mulheres, que tenham coragem de lutar pela população mais pobre, que tenha coragem de lutar pelo trabalhador que está tendo que escolher entre pagar o aluguel ou colocar a comida dentro da mesa, que tenham coragem de defender os interesses do povo e não defender os interesses de um pequeno grupo que há séculos é representado dentro do Congresso Nacional, principalmente pela bancada do estado do Mato Grosso do Sul. E é por isso que a gente aceitou novamente o convite através de vários pedidos, inclusive um pedido muito especial para mim, que foi do presidente Lula, que olhou nos meus olhos e disse que a política precisa de renovação e que a gente precisa ter dentro do Congresso Nacional mulheres com coragem, mulheres jovens, para lutar pelo interesse e para dizer um basta nisso tudo que está aí, para entender que a população e que a população mais carente ela não tem que ser colocada no orçamento, mas ela tem que ser tratada como prioridade. Certo. Falando em pré-candidatura a deputada federal, a senhora, com certeza, a senhora já começou as andanças aí, visitando os municípios aí. Como que está as pessoas? Qual que é as principais queixas? O que a população, não só aqui de Campo Grande, né? Aqui de Campo Grande a senhora já conhece de cor salteado, que a senhora é vereadora aqui da capital, mas do interior, qual que é as principais queixas aí da população do interior? João, aconteceu uma coisa muito especial para mim nesse mandato, que desde o ano passado, quando a gente começou a implementar nossos projetos de lei e todas essas pautas que a gente já apresentou aqui, vários parlamentares do interior e várias pessoas do interior chegaram até mim e falaram: Camila, me manda esse projeto de lei, porque aqui no município a gente também tá com essa dor e a gente precisa resolver esse problema aqui. Nos ajude que a gente precisa apresentar aqui esse projeto. Então, a partir disso, a gente pôde entender que os problemas que a gente enfrentava aqui na capital, desde problemas de pessoas sem moradia, desde problema de pessoas que não têm perspectiva de construção de um futuro melhor através de um emprego que seja digno, estavam acontecendo em várias localidades do estado. Em algumas cidades, o quadro era mais grave, porque a situação e a questão ambiental impactou diretamente na economia local, como é o caso de Corumbá. Em outras localidades, as pessoas até conseguiam ter emprego, mas, como eu disse, escolher entre pagar o aluguel ou colocar comida na mesa foi um depoimento que eu pude ouvir de uma pessoa que estava indo para uma área de ocupação em Três Lagoas. E eu então perguntei por que ele estava indo morar naquele barraco, e lembrando que ninguém vai querer morar num barraco se não tiver numa situação de extrema necessidade. E ele falou: eu trabalho 8 horas por dia, ganho um salário mínimo e eu não tenho condições de pagar um aluguel de R$800 e ainda garantir que a minha família possa ter o que comer. E essas questões ficam muito claras, porque nós somos um estado que mais produz alimento no Brasil. Nós exportamos carne para sustentar o mercado asiático. E aqui, do nosso lado, tem pessoas que não conseguem comprar esses alimentos porque não tem recurso. Não dá mais pra gente achar que é normal ser um dos maiores produtores de alimento do Brasil,
achar que é normal o Brasil ser um dos maiores produtores de alimento do mundo e a gente ter tanta gente, 33 milhões de pessoas passando fome no nosso território. E aqui em Mato Grosso do Sul isso se torna ainda pior pelo fato da gente saber que a gente produz tanto assim. 19 horas e 40 minutos, encerrando aqui a nossa entrevista aqui, a entrevista aqui com os pré-candidatos. Hoje, a pré-candidata a deputada federal Camila Jara e também vereadora aqui da capital. Encerrando, antes de fazer uma pergunta aqui, quais os principais projetos você vai pautar nos mesmos ideais como para vereadora? Você vai pautar nos mesmos ideais para disputar agora a pré-candidatura? A gente tem que falar, não pode esquecer de falar pré-candidato, porque senão a Justiça Eleitoral barra nós. Para disputar a pré-candidatura para deputada federal, você vai pautar a sua pré-candidatura, a sua candidatura nos mesmos ideais? João, nesse 1 ano e meio de mandato, a gente conseguiu mostrar para a população que a gente tem lado. E o nosso lado é o lado de quem mais precisa, é o lado de quem precisa do Estado para conseguir melhorar a sua vida e seu dia a dia. E é isso que nos move na política. A política só faz sentido se for para transformar a vida das pessoas e se for para impactar positivamente no dia a dia dessas pessoas. Nesse sentido, a gente não poderia fazer um mandato diferente do que a gente está fazendo aqui. É claro que lá a gente vai poder legislar sobre questões muito mais profundas, sobre questões que a gente precisa debater para conseguir se desenvolver enquanto sociedade, mas a gente com certeza vai estar formando a bancada do povo, formando a bancada das pessoas que precisam ter dignidade, formando a bancada que vai acabar com a fome no Brasil e dessa vez vai acabar para erradicar para sempre, porque a gente não vai mais aceitar que a população seja colocada e deixada à mercê da sorte, porque a gente precisa que o Congresso Nacional se torne uma trincheira de luta por quem mais precisa, e é por isso que a gente vai estar dentro, ocupando esse espaço e mostrando que a gente pode fazer sim uma política conectada com as pessoas, a gente pode fazer uma política que escute, uma política que mostre que a gente é capaz de fazer diferente, porque se a gente não acreditar que é possível, não faz sentido estar ocupando esse espaço. E é para isso que a gente vai estar lá, João. A gente vai lutar pela reforma tributária, por exemplo. Hoje em dia, a galera reclama de pagar imposto, e é claro que tem que reclamar se não vê esse serviço sendo devolvido para a população, mas o que ninguém conta pra gente é que quem paga imposto é quem soa, guarda dinheiro para comprar um carro ou uma moto, porque o dono da lancha, do jet ski, do jatinho não paga imposto. O que ninguém conta pra gente é que a percentagem de imposto para quem ganha 5 mil reais é a mesma para quem ganha 100 mil reais. Enquanto a gente não tocar na questão tributária no nosso país e aceitar que bancos não sejam taxados através do seu lucro e dividendo, a gente não vai conseguir resolver a nossa questão nacional. Então a gente precisa de pessoas com coragem para enfrentar o interesse dos grandes banqueiros, dos grandes empresários, para que a gente possa sim ter o direito da população que mais precisa garantido. 19 horas e 43 minutos, olha, muitas pessoas estão ouvindo a nossa programação aqui em Campo Grande, no interior, outros estados, outros países. Talvez você está ouvindo aqui já deitado para dormir, para descansar, para outro dia, mais um dia de trabalho, mas a vereadora e pré-candidata a deputada estadual não vai descansar não, né? Tem mais correria ainda hoje, então ela saindo daqui, com certeza ela vai para outros compromissos. Eu agradeço a visita dela aqui mais uma vez, a entrevista, a gentileza dela estar aceitando esse convite, vindo aqui falar com a comunidade, com a população e todos os ouvintes. E eu deixo os microfones aqui para os agradecimentos aí dela. Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos os ouvintes. Pessoal, se alguém quiser mandar uma sugestão ou quiser mandar alguma demanda para o gabinete, falar, Camila, olha aqui para o meu bairro, olha aqui para minha cidade, a gente está enfrentando esse problema, a gente está aí para pensar soluções juntos,
porque a política só existe se for para servir aos interesses de vocês, para servir o interesse da população. E aí é só me procurar nas redes sociais, @CamilaJaraMS, que eu tô sempre à disposição. João, muito obrigado pelo convite, obrigado por ter aberto o espaço pra gente quando nós éramos apenas uma jovem sonhadora que queria mudar o mundo. Continuamos jovem sonhadora querendo mudar o mundo e transformando o mundo, mas a oportunidade que você deu pra gente foi muito especial e que você continue abrindo esse espaço para outras pessoas que também querem fazer a diferença na política, porque isso é fundamental para que a gente consiga encontrar outras pessoas que sabem que a gente pode fazer diferente. Com certeza. Como eu disse, né, a Rádio Voz Amiga está aberta aí para todos os candidatos, pré-candidatos aí que queiram estar vindo aqui, trazendo as suas propostas aqui. Nós não temos, a Rádio Voz Amiga não tem bandeira partidária, nós somos uma rádio apartidária, democrática aí, e abrindo espaço aí para todos os pré-candidatos. E lembrando que essa entrevista vai estar na íntegra, você que acompanhou um pouquinho pela rádio, pelo site, vai estar na íntegra daqui a pouco mais no nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Se inscreva, você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e também, como a vereadora e pré-candidata disse, se você tiver algum tipo de sugestão, quiser falar com a vereadora, pode mandar também ali no canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Agradeço a vereadora, ela veio junto com o assessor dela e esposo, como que é o nome? Álvaro. Da última vez que eles vieram aqui, eles eram noivos, né? Agora são casados. Um abraço, obrigado, vereadora, obrigado a todos vocês que estiveram nos ouvindo também.